Então vamos lá. Atendendo mais uma vez ao convite e à direção espiritual desta casa bendita, que tanto consolação e conforto traz a todos nós, na pessoa querida da nossa amiga Cris, do Geraldo, do Dr. Kenji. Então, nós vamos falar um pouquinho da mediunidade, uma faculdade humana. E também vamos estender um pouquinho falando da percepção dos animais. Então, são todas imagens de internet. E a aula está sendo gravada e depois eu vou converter e envio para vocês no link, porque o link, para que assim ficam como arquivo e vocês podem rever aqueles que assim quiserem. Então, nós estamos falando de mediunidade. Nós vamos ver o que é mediunidade, o que é ser médium, como funciona essa lei com o mundo espiritual, as reuniões mediúnicas. Então, a mesma coisa. Nós sempre temos dúvidas. Quando falamos de mediunidade, e os animais, como a nossa querida Renata estava falando aí agora, dos seus animais, dos seus companheiros. Como deve ser o trato? Nós devemos tratá-los desta forma exatamente como falamos aqui dentro da doutrina, como médiuns, como seres humanos, longe de querer aqui estipular verdades absolutas. O nosso objetivo é simplesmente instruir através do conhecimento. Então, mediunidade, faculdade humana. O que é a mediunidade? Mediunidade é a faculdade humana pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Nenhuma dúvida. Mediunidade é a nossa porta de acesso ao mundo espiritual. Nós poderíamos mudar a relação entre os seres humanos, mas como a maioria dos textos são retirados das obras da codificação, por uma questão de direito, nós somos obrigados a manter o texto, tá? Então, a relação entre nós, encarnados, espíritos encarnados, vivendo uma experiência terrena, e os espíritos desencarnados. É uma faculdade natural, inerente a todo ser humano. Por isso, não é privilégio de ninguém. Em diferentes graus, todos nós a possuímos. Então, aquela história que todo mundo já ouviu algum dia, todos nós somos médiuns, sim, tem um fundo de verdade. O que ele está dizendo? Porque é humano, isso é inato em todos nós. Nós partimos do mundo espiritual, no nosso planejamento reencarnatório, a mediunidade já está ali inserido no nosso perispírito, onde ela vai desabrochar no corpo físico, até porque é uma faculdade orgânica. O que ele está dizendo, e nós vamos ver na sequência, é que nós, muitas vezes, falamos de médium, as criaturas onde a mediunidade está mais ostensiva, onde a mediunidade ela já está em condições de ser trabalhada e educada. Mediunidade também é uma sintonia entre encarnados e desencarnados, permitindo uma percepção de pensamentos, vontades, sentimentos de um ser desencarnado. Em várias circunstâncias, nós aprendemos, não só através das obras complementares, André Luiz, Leon Denis, entre outros, mas nós aprendemos o quê? Que o fato do espírito estar desencarnado não significa que ele não tenha vontade, que ele não pense que ele é uma simples marionete ou uma fumaça que está ali. Não, nós sabemos que o espírito continua com todas as suas vontades, na maioria das vezes as mesmas sensações. A diferença é que ele precisa de um corpo físico, ele precisa de um medianeiro para que ele possa se manifestar. Nos casos das obsessões, são exatamente o que acontece. Um espírito se aproveitando da situação, em muitas vezes, aí vampirizando, sugando essa energia das criaturas.
mas também tem o lado positivo. É através da intuição, é através da inspiração, em que muitas vezes nós recebemos orientações e direcionamento da nossa vida e principalmente da nossa conduta. A mediunidade é, pois, a faculdade natural que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio, a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Não é privilégio, não é uma recompensa, é uma faculdade natural, em que, em um momento ou outro, ela vai desabrochar. E todos nós que solicitamos a mediunidade, fazendo parte do nosso planejamento reencarnatório, é uma mediunidade, é uma ferramenta de trabalho, é um instrumento a serviço dos nossos, não só para quitar os nossos débitos, as nossas dívidas, mas principalmente para que nós possamos consolar e confortar os nossos irmãos, que muitos no mundo espiritual continuam perdidos, continuam sem a referência, porque partiram daqui do planeta Terra sem a mínima condição ou sem o mínimo conhecimento do mundo espiritual e as leis que o regem. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Então, da mesma forma que a faculdade mediúnica, da mesma forma que ela se manifesta no organismo do filósofo, do médico, do engenheiro, ela também pode se manifestar no nosso irmão em situação de rua, naquele que está deficiente, seja qual seja a sua deficiência, porque ela não ela é orgânica, não está dizendo perfeito, e ela não depende de qualidades morais. Não só o Chico, não só o Divaldo, não só a irmã Dulce. Todos podem, sim, ter a mediunidade ostensiva. Então, não está relacionada à moral, ao caráter, à dignidade. Tanto que nós vemos no nosso dia a dia, nós presenciamos muitos irmãos e muitos companheiros fazendo mau uso da faculdade mediúnica, mercantilizando, alguns em termos de brincadeira, outros não só como diversão, outros simplesmente para impressionar, para zombar. Então, a responsabilidade de como nós estamos lidando com a mediunidade, isso vai refletir diretamente no nosso retorno ao mundo espiritual. O importante saber é que não é só espírita que é médium. Então, da mesma forma, nós podemos ter médiuns ou mediunidade em qualquer seita, em qualquer religião, em qualquer denominação religiosa, desde que você tenha um organismo ativo. Não está dizendo perfeitas condições físicas, mas um organismo onde você tenha condições, onde você pensa, onde você tem vontade e onde você age. Então, a mediunidade aí está presente em toda a sua pungência. Por ser uma faculdade orgânica, de que são dotadas todas as criaturas, em maior ou menor grau de desenvolvimento. Sim, tem pessoas que muitas vezes encontramos conosco, eles encontram conosco na rua e cumprimenta como se estivesse cumprimentando uma família inteira. Por quê? Porque a faculdade mediúnica deles é tamanha que eles não diferem se a pessoa que está nos acompanhando, se ela é encarnada ou desencarnada. Isto está ligado diretamente às nossas tarefas dentro da nossa caminhada espírita. Então, tem pessoas, tem espíritos encarnados vivendo experiência terrena,
onde a mediunidade precisa, sim, de muito cuidado, porque senão pode até vir a acontecer algum acidente. Por quê? Porque pelo fato dela não conseguir, muitas vezes, diferir o que é encarnado ou desencarnado. Então, em maior ou menor grau de desenvolvimento, todos nós somos médios. Então, aquela criatura que fala assim, eu não vejo, eu não escuto, eu não escrevo nada. Tudo bem, mas de vez em quando você está em casa, você fala assim, nossa, deixa eu ir lá fora pegar a roupa que está no varal, porque vai chover. Aí você vai, aí você entra e fala assim, aí cai aquela chuva e você fala assim, nossa, ainda bem que eu pensei rápido, nossa, a minha intuição. Isso sim é mediunidade. Da mesma forma que nós temos criaturas, irmãos e companheiros que chegam lá no grupo espírita, por exemplo, senta, você dá um papel e uma caneta ali e ele começa a psicografar. Então, não é quantidade, é qualidade. E o grau de desenvolvimento não é que tem uma mediunidade que seja melhor do que a outra. De acordo com a nossa capacidade de servir, é que nós vamos desenvolver esta ou aquela aptidão. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea. Para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, se nós aqui encarnados neste corpo físico, então para que nós possamos melhor nos locomover, para que nós possamos enxergar onde nós estamos indo, onde nós estamos pisando, então nós temos que valorizar muito a nossa vista corpórea, os olhos, como Jesus mesmo nos disse, os olhos são a lâmpada do corpo. Para penetrar o mundo invisível, para que nós possamos conhecer o mundo espiritual, as leis que o regem, e não estamos falando aqui somente das esferas superiores, as esferas inferiores também, umbral, trevas, abismo, nós sabemos que existe. Então, para penetrar estes mundos e principalmente para que possamos socorrer os nossos irmãos que se encontram nessas regiões inferiores, por isso Deus deu-nos a mediunidade. Por isso que a pedra não tem mediunidade, por isso que as árvores não têm mediunidade, por isso que os animais não têm mediunidade, mas nós que somos dotados do livre-arbítrio e do raciocínio contínuo, a mediunidade é para que nós possamos melhor trabalhar e melhor servir. O desabrochar da mediunidade é um chamamento, é um convite a fim de que se volte para o bem, que desperte para as realidades maiores da vida. É uma responsabilidade, sim, mas sendo vivenciada com sinceridade, com amor e disciplina, será sempre uma fonte de benefícios, em primeiro lugar, para o próprio médium. Então, muitas vezes, as pessoas às vezes passam uma vida inteira. De repente, num momento da vida, uma circunstância ou outra a conduz à casa espírita. E ali é atendido, ela passa no atendimento fraterno, na entrevista, dependendo da nomenclatura que cada casa adquire, e ali ela passa por um tratamento, começa a estudar, e aí é o momento do desabrochar da mediunidade que estava ali em um estado latente, porém adormecido. É responsabilidade? Sim, mas precisa ter sempre em mente. O amor cobre uma multidão de erros e a disciplina é fundamental neste desenvolvimento e principalmente na educação da mediunidade. Aquele que faz uso da mediunidade é ele, se ele está escrevendo para ele. Se é psicofonia, ele é o primeiro que está ouvindo, é ele que está vendo.
Então, na realidade, o médium, ele compartilha as suas experiências com os seus companheiros de caminhada. Mas o que ele está recebendo num primeiro plano é para ele. E à medida que nós vamos tendo a responsabilidade, porque mediunidade é responsabilidade. Responsabilidade leva ao comprometimento. O comprometimento leva aí para nós a sabedoria. E quando nós começamos verdadeiramente a compreender os desígnios divinos e o planejamento que o Cristo tem para cada um de nós, a nossa vida se torna mais fácil, se torna mais amena. Nós deixamos de reclamar, de murmurar e passamos a agradecer muito mais e pedir sempre. A mediunidade é uma faculdade do espírito que se define e se delineia nas estruturas do perispírito para emergir na organização física que está plantada. Imprescindível, portanto, organizações perispiritual e celular compatíveis a fim de que a mesma se manifeste como fenômeno. Semelhantes organizações, o próprio trabalho mediúnico as desenvolve e aprimora, podendo-se afirmar que a mediunidade é, além do mais, evolutiva. Se ela é física, se é uma organização física, se ela está dentro, propriedade do nosso organismo físico, mas nós precisamos entender que nós somos espíritos vivendo experiência terrena. Daí é preciso haver uma sintonia fluídica entre o corpo físico e o mundo espiritual. Então, é claro que um corpo saudável vai facilitar a locomoção. Mas quem conhece a história do Jerônimo, do livro Um Gigante Deitado, sabe que isso não é, as deficiências do corpo físico não é motivo para que a faculdade mediúnica não se desenvolva. Assim como nós falamos. Então, se o curso, se o conhecimento, se a informação capacita em termos intelectuais, o servir, o consolar, o confortar, a abnegação e a renúncia, isso mostra como nós vamos burilando essa virtude que agora faz parte da nossa existência. Então, todos nós compreendemos que, desde o momento em que a faculdade mediúnica, ou desde que a mediunidade se manifeste, ela é evolutiva. Quanto mais se trabalha mediunicamente, mais se aprimora, mais se melhora. Não é a qualidade também, mas por quê? Porque nós vamos tomando consciência da nossa responsabilidade, do que o Cristo espera de cada um de nós. Então, nós mudamos hábitos, nós mudamos costumes, nós deixamos de falar palavrão, nós deixamos de nos irar, nós mudamos a alimentação, nós mudamos a nossa vestimenta, o nosso traje. Tudo isso em prol de uma mediunidade que está sendo educada, porque ela é evolutiva. Então, se nós pegarmos as criaturas que estão lá agora fazendo mediúnico 1, compreendendo o que é mediunidade, e daqui 2, 3 anos, quando já estão trabalhando mediunicamente, quando já estão integrados às equipes nas reuniões mediúnicas de socorro, de auxílio, de desobsessão, de esclarecimento, nós vamos ver o quanto as criaturas vão melhorando no seu dia a dia. Por isso, como a lei do progresso e a lei do trabalho está inserido em todos os departamentos da nossa vida. O progresso, ele é filho do trabalho. Por isso, uma coisa está sempre atrelada à outra. Sendo luz que brilha na carne, no corpo físico, a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal.
elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. O Emmanuel sempre nos socorrendo. Então, se a mediunidade é esse atributo do espírito, então nós precisamos conhecer? Sim. Nós precisamos nos informar? Sim. Mas conhecimento e informação, se não é compartilhado, se não é dividido, se não é praticado, torna-se ocioso e acaba criando aí simplesmente um peso a mais para a criatura carregar. Então, por isso o Emmanuel diz, os princípios evangélicos, ele está dizendo, ligado aos ensinamentos que Jesus nos deixou. Jesus era médium? Não é essa a questão se Jesus era médium ou não. A questão é que, para nós, espíritos em desenvolvimento, espíritos em evolução e espíritas que todos nós somos, a mediunidade para nós é uma ferramenta que nós solicitamos junto aos nossos benfeitores para que nós possamos nos tornar criaturas melhores. Na prática da caridade, na distribuição do amor, mas, acima de tudo, nas reparações das nossas faltas, equívocos e enganos, e principalmente do que nós almejamos na busca e principalmente no nosso retorno à casa do Pai. A mediunidade e o seu exercício exigem um comportamento dentro dos princípios cristãos e o estudo permanente. Todo exercício mediúnico fora das normas de conduta deve ser considerado como abuso. Praticar a qualquer hora e em qualquer lugar, acreditar-se um missionário, aceitar vantagens monetárias ou de outra natureza, tudo isso é abuso e deve ser combatido. Então, nós temos essa ferramenta, nós temos este instrumento, do qual os benfeitores vão fazer uso. Sim, nós somos medianeiros, nós somos aí os distribuidores desses dons divinos. Então, quando ele está falando todo exercício fora das normas de conduta, ele está dizendo o mercantilismo, ele está falando de negociar, de simplesmente aceitar presente, aceitar gratificações, ou mesmo, eu vou dar uma consulta, vou consultar os benfeitores, e para isso você está cobrando. Então, nós não podemos aceitar nenhuma forma de pagamento ou de recompensa por algo que não nos pertence. Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. Então, nós precisamos estar sempre em condições dignas, em condições morais de poder ajudar. Então, se nós estamos numa condição, como que pode? De repente tem alguém que vem à nossa procura, que seja lá no centro, lá no União, na casa, então, de repente, a pessoa chega lá e nós estamos lá dando consulta, saber se os negócios vão prosperar, se ele deve arrumar um sócio, se ele deve abrir uma filial. Não é esse o objetivo da mediunidade. Não é para isso. A mesma coisa. Então, passa lá, uma senhora passa lá com o Geraldo, porque o esposo, o filho ou a filha está em uma situação difícil. E aí é agraciado, como se diz na igreja romana, e recebe uma bênção ou uma graça. Aí vai lá e começa a dar um dinheiro, dá isso, dá aquilo, em termos de gratidão. Isso é um erro, isso é uma brecha, isso é uma oportunidade que estamos oferecendo aos nossos irmãos que ainda trilham as trevas da ignorância para que eles possam agir. Vaidade e fascinação não caminha de mãos dadas com humildade e simplicidade.
Nós mesmos, por nós, nada podemos. Então, toda e qualquer faculdade mediúnica está ligado exatamente ao Cristo, aos benfeitores espirituais. Nós somos apenas os transmissores, nós somos apenas os condutores. E se nós queremos ter sintonia, se nós queremos as companhias espirituais de espíritos elevados, de espíritos ligados ao amor, de espíritos comprometidos com o Cristo, nós temos que estar sempre com o coração puro e as mãos limpas, em termos de moralidade. Mediunidade é o caminho, a via por onde transcorrem as energias entre o divino e a matéria. O médium se encontra no meio, é o receptor e o emissor de tudo que se segue de um ponto ao outro. É o canal, é o mediador energético e espiritual. Então, o médium, ele recebe a energia dos benfeitores, que passa por ele até o necessitado. Não importa o matiz, não importa a causa. Então, ele é esse condutor. É como se fosse o fio elétrico, o fio que nós recebemos, que parte lá da caixa do lado lá do reloginho da Eletropaulo lá, e vem para fazer com que a lâmpada clareie e os eletrodomésticos funcionem. Então, esse fio precisa ser de uma boa qualidade, para que a corrente energética não se perca e ela chegue aqui com toda a sua potência para que nós possamos fazer funcionar todos os aparelhos da nossa casa. A mesma coisa somos nós. Só que essa energia é em forma de magnetismo. Essa energia é em forma de fluido. Então, ao mesmo tempo que nós somos um gerador, nós também somos um receptor. Nós somos um distribuidor. Então, nós recebemos, armazenamos e distribuímos. Sim, por isso, a nossa condição moral. Por isso, o nosso conhecimento. Se, para vir dar a aula aqui hoje, nesse nosso encontro, se eu tivesse acabado de sair de um churrasco, por exemplo, não iria conseguir passar grande parte das informações. Por quê? Porque nós sabemos que o organismo físico, ele sofre as consequências dos nossos abusos. Não só em termos de condimentos, de tempero, e não é nem a questão que... Mas a carne, nós sabemos que isso leva um tempo dentro da nossa organização física. E isso atrapalha a evolução, a distribuição fluídica da energia que nós estamos recebendo. Por isso, a importância do vigiai e orai. O bom médium não é aquele que só come germe de trigo e semente de mamão, não é isso. Mas quando nós vamos trabalhar mediunicamente, quando nós vamos trabalhar na casa espírita, nós devemos tomar cuidado, sim, desde o amanhecer, desde o abrir os olhos, com o que nós estamos fazendo. As nossas palavras, com quem nós estamos nos relacionando, e a alimentação, para que nós possamos ser melhores ferramentas e melhores instrumentos. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi digna das relações com a espiritualidade. Então, se até ali os hebreus ou o Antigo Testamento fala, se nós pegarmos o livro dos reis lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que Saul era um rei e que era médio e totalmente desequilibrado. Em muitas circunstâncias, ele vai procurar as pitonisas para se informar, para receber informações. E as pitonisas nada mais eram do que médiuns, né? Chamadas assim naquelas situações. Os oráculos também. Então, quando fala da ressurreição gloriosa do Cristo, porque a ascensão do Cristo, o retorno do Cristo ao mundo espiritual,
mostrou para nós exatamente que o Espírito não morre. Então, quando João, o evangelista, coloca lá que Jesus disse: aquele que me conhece, aquele que me segue, mesmo que morto, viverá e jamais andará nas trevas, é exatamente nesse sentido. Jesus não morreu na cruz para nos salvar. Jesus desencarnou na cruz para nos mostrar que existe uma vida depois da vida e que essa vida pode ser compreendida através da mediunidade que nós recebemos dos nossos irmãos. Então já não tem mais a necessidade de ser missionário, de ser um profeta. Vai ser os nossos próprios entes queridos que vão nos dizer. Então, para nós que estamos ligados, né, ao grupo União, por exemplo, não precisa ser Moisés, Elias ou Zacarias que vai vir falar para nós. Quem vai vir falar para nós, por exemplo, vai ser o Luizinho. Quando ele tiver condições, então, e a espiritualidade permitir, ele vai se manifestar e vai dizer: olha, foi muito bom trabalhar com vocês, essa casa bendita, eu estou nessas e nessas condições. Então, quando Jesus dizia: os túmulos falarão, as pedras falarão, é esse o sentido que ele está dizendo. São as criaturas, são os nossos entes queridos e amigos voltando do mundo espiritual para nos dar notícia. Como? Por que meio? Através da mediunidade dos nossos próprios irmãos e companheiros de caminhada. E a partir do dia do Pentecostes, estabelecera-se a era da mediunidade, o alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Então, se no Antigo Testamento ela estava meio que ali escondida, estava meio que sublimada, naquela que é considerada a festa do Pentecostes, que muitas religiões falam que os apóstolos falaram em línguas, ali é o desabrochar da faculdade. Ali é o desenvolver da mediunidade na sua plenitude. Chama-se xenoglacia. Cada um deles falou em uma língua. Cada um deles falou na sua língua de origem, no seu dialeto. Por isso que eles entenderam. Então, a igreja fala: foi o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Não importam os termos. Para nós, quando ali o Espírito, então, impulsionado pelo Cristo no dia do Pentecostes, então Jesus usa todo o seu magnetismo, aproveita o fluido cósmico universal que ele manuseia com propriedade de conhecimento, e aí, então, ele envolve todos os apóstolos. E a partir daquele momento, todos eles, então, passam a ser orientados pelos prepostos do Cristo para que possam dar continuidade às tarefas de divulgar o Evangelho. Então, Pentecostes, para nós espíritas, e isso está desde o livro do Flávio Joséfo, que é a maior referência do Antigo Testamento em termos de estudo, até mesmo passando pelo Herculano Pires. Então, para nós espíritas, o Pentecoste é o desabrochar da mediunidade nos apóstolos para que eles pudessem levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Aqui é a ilustração do Pentecostes. É claro que o espírito não é uma pomba. Nós sabemos que o espírito, quanto mais evoluído é o espírito, mais luz ele tem. E aquelas pessoas, aquela época, antes, ali na época do Cristo, então, quando eles viam aquela luz se movendo, então, para eles, era como se fosse um anjo, por isso que são retratados com asa, e para eles dava a impressão que era uma ave, porque se movia de um lado para outro com muita luz, com muita luminosidade. Então, nós sabemos que são espíritos. Então, aqui a ilustração é porque, como são imagens de internet, eles não vão ter como representar um espírito, mas é o desabrochar. Então, é o Espírito do Cristo. Então, Jesus está
como que uma imposição de mãos sobre os apóstolos, ali avaliando e, principalmente, a mediunidade deles a serviço do seu evangelho de amor. A mediunidade é, pois, a faculdade natural que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando-lhe o intercâmbio e a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Trata-se de uma sintonia entre os encarnados, os chamados vivos, e os desencarnados, chamados os mortos, permitindo uma percepção de pensamento, vontade e sentimento. Então, o que nós falamos, que foi falado lá no início da nossa conversa. Então, muitas vezes, atendendo irmãos nas reuniões mediúnicas, uns falam que estão com fome, outros falam que estão com frio, outros falam que estão sangrando, outros falam que está doendo aqui. Então, esse sentimento, essas sensações que eles continuam tendo, é exatamente fruto do desconhecimento do mundo espiritual e as leis que o regem. E, muitas vezes, a sensibilidade e a suscetibilidade dos médiuns, o médium consegue captar todas essas necessidades. O médium também sente fome, o médium sente sede, e tudo, muitas vezes, tudo aquilo que o desencarnado está sentindo. Daí a necessidade que nós temos de educar-se mediunicamente. O médium deve ser sempre o filtro e nunca a esponja. A esponja absorve, o filtro simplesmente separa. Então, é assim que nós devemos entender a mediunidade. É graças à mediunidade que o homem tem a antevisão do seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam à viagem de volta à erraticidade, trazendo informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e oportunidade de refazer o caminho pelas lições que absorve no contato mantido com os desencarnados. Assim, possui uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza de suas responsabilidades de espírito imortal. Sim, o fato de ser médio não significa que eu vou dar passividade no metrô, no ônibus, no automóvel, enquanto o farol está fechado, na fila do supermercado ou na feira. Mediunidade é preciso elevação moral, é preciso responsabilidade. Benfeitor espiritual vai saber respeitar as nossas diretrizes. Quando a criatura não tem disciplina, quando a criatura não possui valores e princípios morais, ela oferece. Então, por isso as obsessões, por isso as chamadas dificuldades, as idiotias e as deformidades que nós vemos. Muitos desses irmãos que hoje vivem essas situações são irmãos e companheiros que fizeram o uso indevido da mediunidade, usando ela para situações não nobres, usando ela com objetivos materiais, de favores e de interesses pessoais. Responsabilidade, sabendo que nós somos espíritos imortais, o que significa? A situação que Paulo de Tarso nos deixou. Tudo me é permitido, porém nem tudo é lícito. Posso fazer o que eu quiser? Sim, mas eu sou responsável pelas consequências e os desdobramentos de todos os atos aos quais eu estou envolvido. Educar e desenvolver a mediunidade é aprender a usá-la. Para que sejamos bem-sucedidos, devemos cultivar virtudes como a bondade, a paciência, a perseverança, a boa vontade, a humildade e a sinceridade. A mediunidade não se desenvolve de um dia para outro.
Por isso, devemos ter muita paciência. Sem perseverança, nada se alcança, pois o desenvolvimento exige que sejamos sempre persistentes. Ter boa vontade é comparecer às sessões espíritas com alegria e com muita satisfação. A humildade é a virtude pela qual reconhecemos que tudo vem de Deus. E se faltarmos com sinceridade no desempenho de nossas funções mediúnicas, mais cedo ou mais tarde sofreremos as decepções. Educar, por isso que quando as pessoas falam, eu preciso desenvolver a minha mediunidade. Não, precisamos educar a sua mediunidade. O desenvolvimento é a semente que germina e que, cuidado ali, colocando água, adubo, afastando as pragas, ela vai germinar, vai se desenvolver e vai se transformar numa árvore. A mesma coisa é a mediunidade. Então, nós estamos educando a mediunidade dentro da nossa moral. Tanto é que tem muito médium, muito espírita que fez mau uso da mediunidade. Tanto é que Eurípides Barçanufo, com o aval do Cristo e de Maria de Nazaré, fundou o Hospital Nova Esperança no mundo espiritual, exatamente para acolher os espíritas enganosos, os espíritas que partiram daqui pensando que eram seres especiais, que tinham a virtude e que eram prêmio à mediunidade, e que a mediunidade está sendo organismo físico, eles poderiam fazer dela o que eles quiserem, inclusive viver da mediunidade. Não compreenderam que a mediunidade é algo divino. Então, terão sim que arcar com as responsabilidades, terão que prestar contas. E mais tarde vão sofrer essas decepções. Por isso tem muito médium obsidiado, por isso tem muito médium precisando de tratamento. Então, a responsabilidade de uma direção de doutrina numa casa espírita é algo assim muito sério, porque o diretor de doutrina ele tem a responsabilidade de zelar por todos os trabalhadores, vendo como eles se portam, como eles estão vivendo. É preciso acompanhar, saber se está passando alguma dificuldade material, se está com alguma situação emocional em desequilíbrio, se espiritualmente não estão bem, porque não é pelo fato de ele ser médium e estar filiado a uma casa espírita que não precisa de tratamento, que não precisa de ajuda. Então, a sensibilidade de dirigente está ligado exatamente a isso, o cuidar dos seus trabalhadores, o cuidar dos seus auxiliares. Mas lembrando sempre, a mediunidade é responsabilidade de cada um. O que nós estamos fazendo com esse dom divino e que foi avaliado pelo Cristo, o qual nós solicitamos. Qual emprego nós estamos dando para a mediunidade da qual hoje nós somos portadores? É graças à mediunidade que o homem tem a antevisão de seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam na viagem de volta à erraticidade, trazendo informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e oportunidade de refazer o caminho pelas lições que absorve do contato mantido com os desencarnados. Então, quando o médium dá uma comunicação de um espírito que se arrependeu, então ele vai aprender ali. O orientador, por exemplo, precisa falar de amor, de caridade, porque, diferentemente daqui, quando nós estamos na carne e na matéria, para o espírito, nós não tem como nos falsear, nós não podemos ser hipócritas, porque eles vão sentir as sensações, eles vão saber se nós estamos mentindo ou não, se nós estamos falando a verdade ou não. Então, a vivência, os relatos que os espíritos nos passam
através da mediunidade, via aos médiuns, então o médium aprende. É uma experiência para o médium. A lição é clara. O Divaldo Pereira Franco, ele fala em uma situação em que ele diz que, conversando com a Joana de Anjos, ele disse assim: poxa, você traz lição para todo mundo, você traz livros, mensagens e não sei o quê. E para mim, você nunca fala nada, você nunca trouxe nenhum recado, nenhum bilhete para mim. E a Joana de Anjos responde para ele: tudo que eu passo é para você. Você que compartilha com os outros. O que eu estou passando é para você. É você que precisa aprender. Então, você está compartilhando com os outros porque eles também têm as mesmas necessidades. Então, a mesma coisa somos nós. Então, a nossa mediunidade é a nossa ligação com o mundo espiritual, é a nossa ligação com os nossos benfeitores, com a nossa família espiritual que está já hoje na erraticidade e que continua vibrando e orando para o sucesso dos nossos ideais e dos nossos objetivos. Existem alguns sinais mais frequentes do aparecimento da mediunidade em desarmonia, que são cérebro perturbado, sensação de peso na cabeça e ombros, nervosismo, ficamos irritados por motivos sem importância, desassossego, insônia, arrepios, como se percebêssemos passar alguma coisa fria ao nosso lado, sensação de cansaço geral, calor, como se nós encostássemos em algo quente, um forno, como se você ligasse o forno e você passasse ali, você sente aquele calor em direção ao corpo físico. Falta de ânimo para o trabalho e profunda tristeza. Então, algumas pessoas chegam na casa espírita dizendo que estão ouvindo vozes, que estão vendo vultos, estão com dificuldade para dormir, que sentem um peso absurdo nos ombros, como se estivesse carregando o mundo nas costas. Tudo isso pode ser sinal de uma mediunidade em desequilíbrio, de uma mediunidade em desarmonia. Daí o conhecimento e a informação de quem é responsável pelo atendimento fraterno. Quem for atender a esse assistido vai ter que prestar muita atenção, vai ter que fazer uso da sua mediunidade para detectar se isso está relacionado a uma mediunidade em desequilíbrio e harmonia ou se é pessoal, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, tudo isso faz parte, mas, de uma maneira geral, as criaturas chegando na casa espírita precisam de um tratamento, precisam, sim, passar por uma avaliação, encaminhado para os estudos e aí, sim, colocados dentro do trabalho, dentro do desenvolvimento do trabalho mediúnico. Precisamos usar o nosso bom senso para percebermos com clareza que os sintomas acima citados são frutos de uma obsessão espiritual, indicando uma mediunidade desequilibrada ou o resultado de uma auto-obsessão. A grande maioria de nós somos obsessores de nós mesmos. Um desequilíbrio nosso, gerando neuroses e outros tipos de distúrbios. Muitas vezes, a ajuda de um psicólogo, de preferência espírita ou espiritualista, é necessária. Nós nos sabotamos, nós nos violentamos, nós muitas vezes deixamos ser dominados pelo medo, o receio do novo, a responsabilidade, muitas vezes, traz para nós desequilíbrio. O comprometimento, as mudanças que se faz necessário na nossa vida, nós não estamos habituados a perder, nós não estamos habituados a ceder. E sempre que nós temos que renunciar a algo que nós gostamos muito, geralmente nós entramos nesse processo de embate, essa luta entre o material, o transitório, o passageiro
e os valores morais, as virtudes que Jesus nos deixou, que são eternas. E a mediunidade é uma delas. Junto com o conhecimento teórico, o médium deve procurar desdobrar a percepção psíquica, sem qualquer receio ou temor. Na orientação do desenvolvimento mediúnico, é importante que ele procure as instruções espíritas, para evitar percalços e dissabores. É aconselhável o desenvolvimento mediúnico em grupos formados para isso, pois pessoas bem orientadas, que se reúnem com uma intenção comum, formam um ambiente coletivo bem favorável ao intercâmbio. É importante também que o médium jamais abuse da mediunidade, empregando-a para a satisfação da curiosidade. Então, quando se fala de um grupo de estudo, quando se fala de uma equipe mediúnica, é exatamente para que a experiência de um ajude o outro. A insegurança que aquele médium que está chegando agora, o médium iniciante, ele possa, aos poucos, aprender com os médiuns mais experientes, com os médiuns que já estão há mais tempo no trabalho. Desenvolvimento mediúnico, carreira solo, é mais difícil, porque tem medo, tem o medo, tem a insegurança, tem as inconveniências, tem as dificuldades com o ambiente, com o meio. Muitas vezes, e o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, não é o local para isso. Então, uns sendo responsáveis pelos outros, uns ajudando os outros com as suas dificuldades, orientando, nós vamos aprendendo, nós vamos fortalecendo os laços e a criatura vai adquirindo a confiança. Ela deixa, mas será que isso é meu mesmo ou será que é do espírito? Será que esse pensamento é meu ou será que isso é um pensamento que está sendo me sugestionado? Muitas vezes, esse animismo, ele se faz necessário. Muitas vezes, a espiritualidade usa desses recursos para que nós possamos melhor aprender, para que nós possamos melhor desenvolver. Então, eles não vão chegar para nós e vão dizer assim, olha, você precisa ir até a Avenida Paulista. Mas eles não vão falar se nós vamos de carro, de ônibus, de metrô, de bicicleta, a pé. Eles simplesmente dão a orientação de onde nós devemos chegar. Mas o meio de transporte e o caminho que nós vamos fazer é de responsabilidade nossa. Nós precisamos chegar no objetivo final. Essa é a mediunidade. Esse é o desenvolvimento mediúnico. Nós vamos aprendendo. Não, eu vou a pé. Tudo bem. Mas nós vamos aprendendo que também, se for de ônibus, além de ser mais rápido, nós vamos chegar lá mais descansados, em melhores condições de servir. Agora, se a mesma coisa. Então, isso serve para isso? Serve também em grupo. Eu vou estudar o livro dos médiuns aqui. E se eu tiver alguma dúvida? Como é que eu vou tirar essa dúvida? Como que eu vou saber se está certo, se está errado, se isso é normal, se não é? Aí nós vamos buscar no Evangelho de Jesus. Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Jesus é o mediador. Jesus é o equilíbrio. Jesus é a ponte. Jesus é a ligação sempre. Nós, matéria física, matéria bruta e o mundo espiritual ou a erraticidade. Quando a mediunidade aflorar sem um preparo prévio do médium, é preciso orientá-lo para que os fenômenos se disciplinem e ele empregue acertadamente a sua faculdade. Não se deve colocar em trabalho mediúnico aqueles que apresentam perturbações ou que possuam desconhecimento sobre o assunto. Primeiramente, é preciso ajudar a pessoa a se equilibrar no aspecto psíquico, através de passes, vibrações e esclarecimentos doutrinários. Então, não se pega ninguém de imediato e coloca ele para trabalhar. Da mesma forma, se a criatura, de repente, está tomando remédios muito fortes,
Desde que isso não afete o seu psiquismo, não tem problema. Mas pessoas, muitas vezes, que estão com síndrome do pânico, com depressão, pessoas que estão com dificuldades motoras, todas essas criaturas não é proibido, é para preservar. Da mesma forma que grávidas devem ser preservadas do trabalho mediúnico. Por quê? Porque é uma energia muito forte. O fluido, o magnetismo que ali está sendo empregado pode afetar o feto em desenvolvimento, porque a energia que ele está recebendo, o auxílio, a medicação que ele está recebendo para o seu desenvolvimento pode ser, sim, afetado exatamente nessas condições. Então, é o que ele está dizendo aqui. Daí a necessidade de educar através de conhecimento, através de informação, colocando para estagiar nos trabalhos da casa, acompanhando, conhecendo o seu emocional, como ele diz, passando segurança para que ele sinta amparado, mostrando que não é questão de errar, a questão é que nós estamos aprendendo. O erro, ele é natural. Somente quem erra tem condições de acertar. Então, o erro é um ótimo recurso, é uma ferramenta. E nós não vamos acertar sempre, mas tendo alguém com coerência, um dirigente responsável, exatamente para que possa corrigir os destinos e principalmente as diretrizes da mediunidade aqui em questão. E essa parte acabou. E tem a segunda parte que a gente começa agora. Muito bonitinho essa percepção dos animais. Eu não vou nem explicar, vou deixar vocês olhando assim essas figurinhas para que vocês vão pensando o que será que isso quer dizer. Daqui a pouquinho a gente explica elas. Vamos lá. Percepção dos animais. Então vamos voltar ao nosso assunto. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade, ela é inerente ao homem. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Todos somos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Isso é o que está no livro dos médiuns, no item 159. Todos nós somos médiuns, só que, geralmente, nós nos referimos à pessoa, quando ela é médium, quando ela está com a mediunidade ostensiva, quando ela já está fazendo uso da mediunidade em termos de trabalho, usando como ferramenta a serviço do bem e a serviço do amor. Mediunidade dos animais. Por mais que acreditemos que os animais possuem algum tipo de mediunidade, é preciso entender que eles não têm organismo perispiritual e nem físico capazes de estabelecer uma comunicação no nível espiritual. Em seus perispíritos, não existem estruturas energéticas que permitam a comunicação mediúnica. Nos animais, não existem elementos na consciência capazes de servir como símbolos para as expressões de conteúdo intelectual dos espíritos desencarnados. Animal não é médium. Animais não têm como se manifestar mediunicamente. Animais não podem ser intermediários. Animais não possuem raciocínio contínuo. O perispírito deles, eles não têm as mesmas propriedades dos seres humanos.
O espírito desencarnado, para se comunicar através do médium, ele vai buscar no cérebro do médium as referências daquilo que ele está falando, as sensações que ele está sentindo. E o animal não tem essas propriedades. Então, ao mesmo tempo, eles têm cérebro, sim, condicionado, mas o seu raciocínio é contínuo, é fragmentado. Eles não têm como passar para nós o que ele está sentindo dessa forma ou de outra. Então, a distância que tem entre nós, seres hominais, e os animais é a mesma que tem de nós para o Cristo. A distância é muito grande. Então, nós temos que cuidar e zelar deles, sim, mas dentro das condições em que eles se apresentam. Querer tratar animais como seres humanos é rebaixar Deus a uma categoria inferior como a nossa. A sensibilidade que promove certas manifestações em alguns animais, como se tratasse de uma percepção mediúnica, a exemplo do incômodo de alguma presença espiritual, não se caracteriza como mediunidade, mas como uma captação de emissões fluídicas, materiais de espíritos, as quais os órgãos sensoriais humanos não alcançam. A audição dos animais é infinitamente melhor que a nossa. O olfato também. Então, pelo fato deles pressentirem esses odores, esses fluidos, tudo o que acontece, essa energia e esse magnetismo, sim, mas não significa mediunidade, isso significa percepção, significa sensação. Se nós olharmos, por exemplo, o tsunami da Indonésia, não morreu nenhum animal, porque eles pressentem antes as vibrações do solo, das placas tectônicas, eles. Alguém está com o microfone aberto, hein? Por favor. Não, o professor falou, segunda que vem vai ter basquete. Beleza. Então, ele falou, segunda que vem. As placas tectônicas, elas, nos seus movimentos, a percepção permitiu que eles fossem, se afastassem e buscassem. Passa o celular para ligar para minha mãe, ela está ligando. Quais possibilidades que nós temos? Quais possibilidades que nós temos, uma vez, então, que os animais não são médios? Então, vamos lá. Além de cima, primeiro, por favor, fecha o microfone. Ok. Então, vamos lá. Nós temos ali o espírito desencarnado, temos o animal, o gatinho, e temos o encarnado. Ele pode passar, ele tem como dar uma comunicação. O animal atuar como intermediário entre o espírito e o encarnado, nós sabemos que é impossível. Não tem. A própria linguagem, a própria expressão, a forma de comunicação é outra. Então, não tem. No animal, não vai dar comunicação. O animal não é médio. O animal não tem como intermediar uma comunicação. O animal desencarnado pode se manifestar mediunicamente? Não. A constituição física dele, o perispírito dele é diferente do nosso perispírito. Ele, por ainda ter princípio espiritual e o princípio inteligente ainda estar em desenvolvimento, a constituição física, mesmo com o desenvolvimento dos órgãos, não permite. Então, o animal não tem como se manifestar mediunicamente. Era outro que estou ligando. E o animal pode perceber a presença de um espírito desencarnado, que é o quadro aqui de baixo, a imagem aqui de baixo? Sim, essa é uma possibilidade. Ele percebe
como se diz, exatamente por causa dos seus sentidos que são mais aguçados. Os seus sentidos são muito mais apurados. Então, o animal percebe a presença de um desencarnado, até pelo próprio fluido, pela própria energia que emana desse desencarnado, então ele tem condição. Mas isso não é uma manifestação mediúnica, isso não é mediunidade, não tem como verbalizar, não tem como o animal acessar ao cérebro do médium, ou o médium buscar compreender o que o animal está sentindo. Essas condições são, não é que é impossível, é simplesmente não haver conexão fluídica para isso, uma vez que o animal está ainda numa situação muito inferior a nós que já somos hominais. No Livro dos Espíritos, na questão 592, Kardec pergunta aos espíritos superiores como estabelecer uma linha precisa que separa nós, humanos, dos animais. E se existem animais que demonstram uma notória superioridade sobre os homens. A resposta foi: dito que tanto os corpos dos homens como dos animais perecem, morrem, desaparecem, deterioram. Entretanto, o espírito do homem tem o seu destino, que só ele pode compreender, porque somente ele é completamente livre, livre-arbítrio. Reconheceis o homem pela capacidade de pensar em Deus. Então, os animais têm percepção, têm sensações, têm instinto, mas não têm raciocínio contínuo. Eles têm inteligência, eles têm um princípio inteligente, que muitas vezes leva ao condicionamento. Mas todo ser vivo no planeta Terra nasce, cresce, reproduz e morre para renascer e continuar a sua evolução. É isso que a pergunta está fazendo. Na 594, pergunta-se assim: os animais possuem uma linguagem? Kardec pergunta: os animais possuem a linguagem? A resposta é: se falamos de uma linguagem formada por sílabas e palavras, não existe. Se há um meio de intercomunicação, isso sim. Eles dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Entretanto, sua linguagem, como suas ideias, é limitada às suas necessidades. Esclarecem os espíritos superiores que mesmo os animais que não emitem som também se comunicam entre si. E eles deram como exemplo os peixes. Então, tem uma comunicação. As baleias emitem um som, sim, o gato faz o miau, o cachorro faz o mau, sim, as aves cantam. Tudo isso são formas de comunicações. O som. Então, da mesma forma que o vento é o veículo do som, mas os peixes, principalmente os pequenos, eles também se comunicam. Mas, como ele está dizendo, não é algo que nós tenhamos essa condição de compreender. Então, vou pegar o exemplo da Renata. A Renata está lá com seus cães. Quando eles sim passam uma mensagem um para o outro. Eles se comunicam, eles se entendem. Perigo, fome, acolhimento, tudo isso eles têm uma maneira, mas nós não o compreendemos. Ah, mas nós também já não fomos animais? Fomos, mas o nosso cérebro hoje, ele se ocupa com aquilo que é necessário. E nós não temos hoje nenhuma necessidade de armazenar aquilo que fez parte quando nós éramos ainda do reino animal. Então, os animais, eles têm a sua linguagem própria, mas não é compatível com a nossa, seres humanos. Por isso, não tem como haver uma comunicação mediúnica de um animal através do médium. Emmanuel nos diz o seguinte: os irracionais
não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias, condizentes com seu estado evolutivo, através dos quais podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras, com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Então, o Emmanuel está dizendo, eles não têm o raciocínio que nós, mas as suas percepções, sim. Então, eles podem perceber um espírito e saber se esse espírito está raivoso, se a intenção desse espírito é boa ou ruim, exatamente para afastar. E o espírito desencarnado também sente isso. Ele vai sentir essa energia que parte. Por isso que muitas vezes os cães, o gato, quando ele se encolhe e se arrepia para aumentar a sua área, né, o seu tamanho, os cães, quando latem e ficam raivosos, exatamente porque está sentindo a energia negativa desses espíritos que estão por perto. Ou seja, a situação fluídica e o que eles estão emanando é que vai fazer com que eles sejam detectados e a forma que assim o é. No Antigo Testamento, tem uma colocação na mula de Balaão, que o pessoal, até as outras religiões, usam muito isso para detratar a Bíblia, dizendo, como que eu vou acreditar no livro que tem uma mula que fala? Nós já sabemos, não é a mula que está falando, é um espírito que está falando. Ali, não está mexendo a boca da mula, ele está falando, o espírito está falando. Psicofonia de voz direta, e alguns estão ouvindo, mas não é. A mula é porque o espírito estava ao lado da mula. Então, quem estava por perto achava que era a mula que estava falando. E no livro dos médiuns, tem uma colocação muito interessante do Erasto. O Erasto fala assim, que tinha um médium espírita, um trabalhador espírita que era médium, e que na casa dele tinha um ninho de pinta-silgo. E que um dia ele levantou e o ninho de pinta-silgo não estava lá. E os filhotinhos tinham sumido. E ele, sendo médium, então ele evocou o espírito da mãe dos filhotinhos, a mãe pinta-silga. E ela diz que veio, o Erasto diz que ela fala num bom francês para ele, dizendo assim, olha, foi o gato. O gato pulou aqui e derribou o ninho. Ele está lá embaixo, perto do portão, com os filhotes que sobraram. E ele foi lá e estava lá, e ele acabou trazendo de volta. Foi a mãe dos pinta-silgo? Claro que não. Foi o passarinho? Claro que não. Mas um espírito, a título de aliviar o coração dele, indicou para ele onde estava, mas não que fosse o pinta-silgo. E ele arremata esse ensinamento dizendo, perguntais a uma pedra e ela vos responderá, porque espíritos zombeteiros e levianos existem em qualquer lugar. Agora, a forma como nós divulgamos isso é que cria o misticismo e, principalmente, as tradições errôneas a respeito dos nossos irmãos do reino animal na erraticidade. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinada pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados com relação aos indivíduos presentes, ou com relação aos donos dos animais. Então, se nós conhecemos os nossos animais, as reações deles vão nos dizer que tipo de espírito está frequentando o nosso lar ou onde nós estejamos. A sensibilidade dos animais provém de uma existência de uma alma rudimentar. Eles não têm sentimentos semelhantes aos seres humanos. Eles têm percepções extrafísicas. Então, eles não têm. Mas sente dor, é outra coisa.
A dor nos animais, como nós vamos ver, a dor é evolução, a dor é aprendizado. Para nós, é motivo de reparação e de resgate. É isso que ele está dizendo. Então, quando nós olharmos, se você olhou para o seu cão, para o seu gato, e ele está com um olhar fixo em um determinado ponto, muitas vezes ele pode sim, pode estar vendo um desencarnado, pode estar sentindo a presença de um desencarnado, pode ser uma série de coisas. Não é que toda vez que ele está parado, tem um espírito ali. É muito relativo. Nós, espíritas, e nós, seres humanos, temos que fazer uso do raciocínio, da inteligência, do conhecimento e também do bom senso para não cairmos na vulgaridade. A caracterização específica de cada reino define as possibilidades de cada um deles e limita-os em áreas de desenvolvimento próprio. A pedra não apresenta sinais de vida, embora em seu núcleo estrutural intensa atividade esteja se processando nas forças de atração. O vegetal tem vida e sensibilidade. O animal acrescenta as características da planta, a mobilidade e os órgãos sensoriais específicos, com inteligência em processo de desenvolvimento. O Gabriel Delany, no seu livro A Evolução Anímica, ele usa a tabela periódica para mostrar que os minerais também evoluem. Se nós pegarmos o primeiro elemento da tabela periódica, o hidrogênio, ele tem ali somente um átomo. Se nós pegarmos o lítio, que é um dos últimos descobertos, ele tem 126. Então, a matéria inerte também evolui. Então, é isso que ele está falando. No núcleo da pedra, dos minerais, tem um desenvolvimento de agregação de matéria. Isso é evolução. Então, nós evoluímos desde o mineral, passando pelo vegetal. No vegetal nós temos as plantas carnívoras. Planta carnívora porque ela tem a necessidade da proteína. Não é que a planta carnívora vai se alimentar de um ser humano. São pequenos insetos, são pequenas larvas que essa proteína dos animais é necessário naquela espécie para o seu desenvolvimento, mas não que ela esteja nessa necessidade hoje de alimento. Somente no homem, todas essas características dos reinos naturais se apresentam numa síntese perfeita e equilibrada, com inteligência desenvolvida, razão e pensamento contínuo e criador. Mas a mais refinada conquista que marca o homem com o endereço do plano angélico, o reino espiritual, é a mediunidade, função sem órgão resultante de todas as funções orgânicas e psíquicas da espécie. A mediunidade é a síntese por excelência, que consubstancia todo o processo evolutivo da natureza. A mediunidade é a cereja do bolo na nossa encarnação. A mediunidade é um recurso que mostra a nossa evolução. Quanto mais evoluídos moralmente, melhor uso nós fazemos da mediunidade. É um órgão físico, mas que não depende da perfeição física, depende da elevação moral. Nós precisamos de uma situação orgânica para que a mediunidade possa se manifestar. E somente nós, neste planeta bendito, na condição de seres hominais, dotados de livre-arbítrio, podemos exercer a mediunidade. Querer atribuí-la a outras espécies que não a humana é um absurdo, uma vez que a mediunidade requer um processo de sintonia impossível de acontecer no pensamento fragmentado do animal. Então, não tem como que um familiar vai trazer uma mensagem para mim através do cão, através do gato, através de qualquer outro animal que nós temos em casa.
o pensamento deles não é contínuo, fragmentado, não tem como eles dar uma continuidade. É como se fosse um quebra-cabeça que eles não têm condições, raciocínio e inteligência para que possa montar. Na Revista Espírita, de junho de 1860, no artigo O Espírito e o Cãozinho, é relatado o caso de um cão que percebia a presença do espírito do seu dono, desencarnado havia pouco tempo. É perguntado ao espírito do rapaz por que meios o cão o reconhece. E o rapaz responde: a extrema finura dos sentidos do cão. E, posteriormente, o espírito Charles comunica-se e explica: a vontade humana atinge e adverte o instinto dos animais, sobretudo dos cães, antes que algum sinal exterior o revele. Por suas fibras nervosas, o cão é colocado em relação direta conosco. Espíritos, quase sempre tanto quanto os homens. Percebe as aparições e dá-se conta da diferença existente entre elas e as coisas reais ou terrenas, e lhes tem muito medo. Então, Kardec pergunta na Sociedade Espíritas de Paris, para esse espírito, como o cão o reconhece. Ele fala os sentidos dos cães serem mais aguçados, serem mais aperfeiçoados do que o nosso. E ele diz o seguinte: quando se aproxima, antes mesmo de ver, o animal já pressente, o animal sente essa energia, sente os fluidos que emanam dos desencarnados, antes mesmo de falar. Então, eles percebem essa negatividade e positividade, sempre de acordo com o espírito, o objetivo e a necessidade desse espírito se manifestar e de reconhecer o seu proprietário ou seu dono. Aparição de animais. Na Revista Espírita de 1865, é relatado a aparição de uma cachorra chamada Mica. Esse texto está na revista, então vou ler, é o que está lá. Assim, a manifestação pode dar-se, mas é passageira, porque o animal, para subir um degrau, necessita de um trabalho latente que aniquila em todos qualquer sinal exterior de vida. Esse estado é a crisálida espiritual, onde se elabora a alma, o perispírito informe, não tendo nenhuma figura reprodutiva de traço. Então, o animal ele está lá ainda naquele estágio. No livro No Mundo Maior, ele fala dessa crisálida que o princípio inteligente estagia por bilhões de anos para o seu desenvolvimento. Então, ele está dizendo, nos animais, então, esse instinto ele é aperfeiçoado para que eles possam, então, através dessa percepção, sentir e poder se manifestar. Manifestar não em termos de materialização ou de comunicação, é só para mostrar que existe algo que sobrevive, uma espécie, o Kardec usa assim, uma espécie de alma, ainda que rudimentar. Que o animal seja qual for, não pode traduzir o seu pensamento pela linguagem humana. É impossível, não dá. É a mesma coisa que nós estivéssemos falando e alguém estivesse falando em chinês ao nosso lado, ou em hebraico. Não tem e não pode ter. Tende, pois, como certo que nem o cão, nem o gato, o burro, o cavalo ou o elefante podem manifestar-se por via mediúnica. Os espíritos chegados ao grau da humanidade, e só eles podem fazer, e ainda em razão do seu adiantamento, porque o espírito de um selvagem não vos poderá falar como de um homem civilizado.
as manifestações de fantasmas animais são naturalmente conscientes como as de criaturas humanas, mas são produzidas por entidades espirituais interessadas nessas demonstrações, seja para incentivar o maior respeito pelos animais na Terra, ou seja por motivos científicos. Então, você vai lá na ASEAMA, ali perto do Hospital Presidente, às vezes as pessoas falam assim, eu vi o meu cãozinho, ele apareceu. Os benfeitores espirituais, para aliviar a dor, para trazer um pouco de consolo, de conforto àquela criatura que está sofrendo, então eles plasmam aquele animal ali, para que a pessoa possa se sentir confortada, mas não que é uma aparição do animal. Então, um espírito evoluído, ele tem condições de criar essa representação dos animais para aliviar. Ou então, numa situação em que esses animais são criados pelos benfeitores, plasmados ali, para mostrar a nossa responsabilidade perante esses seres ainda do reino animal. Por que os animais sofrem? O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las. O homem se esforça, avançando da inteligência para a sublimação. Dor física no animal é passaporte para os mais amplos recursos nos domínios da evolução. Dor física, acrescida de dor moral no homem, é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Então, aquela zebra que foi abatida pelo leão para servir de alimento lá no continente africano, quando esse princípio inteligente, quando esse princípio espiritual volta ao planeta Terra, na forma de um boi ou de uma vaca, por exemplo, quando ele morre novamente, então, qual a diferença de ser abatido por um leão pela sobrevivência, pela manutenção e preservação da espécie, e como ser abatido para servir aqui a alguém que já está em uma situação evolutiva muito maior? Como é servir de alimento para um ser que está infinitamente superior e que deveria zelar por ele? Então, são essas responsabilidades, são esses os aprendizados que nós temos. Então, hoje os animais têm câncer e uma outra série de doenças tão grave quanto as humanas, muito mais fruto de hormônios das rações trabalhadas. Mas, como todos os seres orgânicos que nascem, crescem, reproduzem e morrem, todos nós. A dor é para todos os seres neste planeta. O sofrimento é que é opcional para cada um de nós. E aqui, só para nós encerrarmos, Jesus, nosso guia e modelo, aquilo a qualquer um de nós, seres humanos, podemos almejar em nossa caminhada terrena. Sim, estamos muito distantes e não devemos nos comparar ao Mestre, mas precisamos dar os nossos primeiros passos. E hoje aprendemos que o recurso da mediunidade, se é próprio dos seres encarnados, é a nossa ligação com Cristo e com o plano espiritual. Saibamos aproveitar as oportunidades de trabalhar e de servir. E os nossos animais, como o Mestre, como Jesus nos ensinou: o que fizestes a um desses pequeninos, é a mim que fizestes. Sim, não é só a criança que Jesus está se referindo. Os pequeninos que Jesus está se referindo são os seres ainda nos reinos inferiores ao nosso. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Todos eles um dia também serão espíritos assim como nós. Se não no planeta Terra, neste universo bendito criado por Deus, nosso Pai. Então, o instinto e a percepção que hoje os animais têm vai refletir, sim, será para nós
a oportunidade do aprendizado e que vai contribuir muito na formação do nosso processo mediúnico como médiuns a serviço do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.